Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. INSS prorroga por mais 90 dias concessão de benefícios sem perícia médica, só com análise de documentos. Vou estar falando nesse vídeo aqui referente à prorrogação aí, por mais 90 dias para aquelas pessoas que vão estar enviando a documentação através do aplicativo Meu INSS, sem precisar estar indo até uma agência do INSS. Apenas a distância, envia a documentação e é analisado a distância aí pelo perito federal do INSS, se você tem direito ao benefício ou não. Vou estar falando nesse vídeo aqui como que deve ser a documentação, como que você deve estar enviando, quem tem direito de estar enviando essa documentação, tudo como funciona, eu vou estar explicando nesse vídeo aqui, para que você que vai fazer esse procedimento entenda como que funciona. Beleza? Aqui, ó, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, prorrogou por mais 90 dias a concessão de benefícios por incapacidade sem a realização de perícia médica, somente com análise de documentos, quando a espera do segurado, pelo exame for superior a 30 dias. A postergação foi garantida pela Portaria Conjunta 40, também assinada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, no Diário Oficial da União, desta quinta-feira, dia 20. Este tipo de análise passou a ser adotado em julho por conta das longas filas de segurados à espera de exames periciais em agosto. O governo prorrogou esse procedimento por 60 dias, agora houve mais uma prorrogação por 3 meses. Lembrando que essas pessoas que vai poder fazer, que no caso desde julho podia estar enviando sua documentação, no caso agosto, setembro, 2 meses, e agora em outubro foi mais prorrogado por mais 90 dias. Essas pessoas que podem estar enviando a documentação, aquelas pessoas que tá incapaz para o trabalho aí, não tem condições de trabalhar, e ao agendar uma perícia no INSS presencial, essa perícia ultrapassa 30 dias, que a espera seja superior a 30 dias. Aí essas pessoas podem estar enviando a documentação através dos canais aí, por exemplo, o aplicativo Meu INSS. Lembrando, se você for agendar a perícia, e se você conseguir essa perícia menos de 30 dias aí, não ultrapassar 30 dias a espera, você tem que fazer presencial. Agora, se ultrapassar 30 dias, você consegue estar enviando a sua documentação para ser analisada à distância. Vou estar falando aqui mais para frente do vídeo aqui, mais à frente, o que você deve estar, qual a documentação que você deve estar enviando, como que deve ser essa documentação, para que você que vai fazer o procedimento entenda como que funciona. Continuando aqui, ó, as regras. O interessado no momento do requerimento sem perícia médica, pedido feito pelo aplicativo ou pelo portal Meu INSS, é informado de que o benefício concedido terá duração máxima, é importante aqui, ó, duração máxima de 90 dias, ainda que de forma não consecutiva, se a soma dos períodos de duração dos benefícios for maior que 90 dias, o segurado deverá solicitar a realização do exame presencial. Aqui é muito importante você entender. No caso, o seu pedido aí, no caso, por exemplo, um exemplo, o seu médico te afastou por 90 dias. Aí, beleza. Você vai fazer o agendamento da perícia. Se ultrapassar 30 dias, aí você envia a documentação. Agora, se o seu médico te afastar por mais de 90 dias, você não vai conseguir, tem que ser presencial. Esse benefício a distância, por exemplo, aí como se fala, enviar a documentação para ser analisada à distância, tem que ser, o afastamento aí tem que ser até 90 dias. O INSS só vai conceder esses benefícios, lógico, se for constatado
através da realização à distância aí, o perito vai analisar essa documentação, todas que foi enviada, e se for constatado através dessa documentação que você está incapaz para o trabalho, só vai o máximo de tempo que vai ser concedido para você de benefício é de 90 dias. É muito importante saber disso. Se você for afastado por mais de 90 dias, você tem que fazer o atendimento presencial, agendar uma perícia presencial. Além disso, o auxílio-doença requerido desta forma não está sujeito a recurso ou pedido de prorrogação. É uma nova concessão por meio da análise de documentos não restabelece um benefício liberado anteriormente. Se a incapacidade permanecer após o fim do benefício, a pessoa poderá fazer um novo requerimento 30 dias após a última análise realizada. É muito importante essa informação aqui, ó. No caso, quem fizer esse pedido, no caso aí, fizer o pedido através da documentação enviada à distância, se for concedido o benefício para você aí, por exemplo, concedido 90 dias de benefício para você aí, que é o máximo que o INSS vai pagar para essas pessoas que vai fazer o pedido à distância. Então, nesse caso, após o fim, no caso, quando tiver faltando 15 dias para o término desse tempo, como é o de costume, quando aquelas pessoas continuam incapazes para o trabalho e pedem uma prorrogação desse benefício, no caso aí da análise do pedido à distância, quando é concedido aí, você não vai poder fazer uma prorrogação, vai ter que esperar 30 dias para fazer um novo pedido. Diferentemente, quando você realiza a perícia presencial, que no caso aí, após, como eu acabei de falar, após quando está faltando 15 dias para o término do benefício, para terminar o benefício aí, ser cortado, por exemplo, não cortado, mas encerrado o benefício, melhor dizendo, o benefício ser encerrado. E quando a pessoa continua incapaz para o trabalho, a pessoa faz o pedido de uma prorrogação para ser avaliado de novo, porque não está tendo condições de trabalhar no momento ainda. Então, esse pedido que é feito à distância, você não vai conseguir fazer essa prorrogação, vai ter que esperar 30 dias para fazer um novo pedido. É muito importante essa informação, você ficar sabendo disso, você que vai fazer o pedido aí à distância. Continuando aqui, ó. Quem já tem perícia marcada, uma pessoa que já tenha perícia agendada poderá desistir do exame optando pela análise documental. Você que tem uma perícia agendada aí, por exemplo, teve um inscrito aqui no canal, a pessoa aqui que acompanha o canal aqui, que ele falou que agendou uma perícia, no caso aí, para o ano que vem, 2023. No caso, essas pessoas que já têm uma 2023, no caso, essas pessoas que já têm uma perícia agendada para realizar uma perícia presencial, se for o seu caso, se você quiser, você pode estar optando no caso aí, pela documentação, está enviando a documentação. Só que essa perícia que estava agendada, e no caso da pessoa, o exemplo que eu dei lá para 2023, no caso, essa perícia que já estava agendada vai ser cancelada automaticamente. Então, mesmo você que já tem uma perícia agendada, que esse agendamento foi superior aos 30 dias, você pode estar optando por essa opção também de estar enviando sua documentação. Os interessados que já possuem prévio agendamento de perícia presencial poderão solicitar o auxílio por incapacidade temporária, no caso aí auxílio-doença, análise documental, ocasionando o cancelamento da perícia presencial já marcada segundo o INSS. Como eu acabei de falar, você que está com um agendamento aí, que agendou uma perícia no INSS, que ultrapassou os 30 dias, você pode estar optando por estar enviando sua documentação. Só que no momento que você fizer o envio dessa documentação, aquela perícia que já estava agendada, como eu acabei de falar,
vai ser cancelado automaticamente, beleza? Continuando aqui, ó. O trabalhador ainda pode ser encaminhado para exame presencial nas situações em que o benefício de auxílio por incapacidade temporária com análise documental por direcionado documental for direcionado para realização de perícia presencial, será garantida a manutenção da data do requerimento original. Na prática, é o trabalhador que deverá providenciar o agendamento de perícia médica presencial por meio de serviço perícia presencial por incapacidade por indicação médica. Neste caso, o INSS vai notificar o interessado para que no dia e na hora marcada para o exame médico ele leve a documentação médica original, assim como um documento de identificação com foto e outros que tenham sido anexados ao pedido. A ausência do agendamento no prazo de 30 dias implicará em arquivamento do processo por desistência do pedido. Como funciona? Os segurados do INSS podem cadastrar a documentação médica pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS, tendo atestado o laudo médico válido remotamente por peritos federais. De acordo com o INSS, o atestado laudo médico, além de legível e sem rasuras, devem conter necessariamente as seguintes informações: nome completo do requerimento, nome completo do requerente, data da emissão do documento, que não poderá ser superior a 30 dias, isso aqui é muito importante, da data de entrada do requerimento, informações sobre a doença ou CID, assinatura e carimbo do profissional com o registro do Conselho de Classe, que não pode ser eletrônico, que pode ser eletrônico desde que respeitados os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, além da data de início do prazo estimado do afastamento. Isso aqui é muito importante, então, no caso aqui, as regras do caso atestado do laudo. Normalmente, quando a pessoa vai marcar uma perícia no INSS, ela leva no caso vai fazer uma perícia no INSS, a pessoa leva um laudo. Então, a mesma coisa, esse laudo que você vai estar enviando pelo aplicativo aí, Meu INSS, no caso, tem que ser que dê para o perito que vai analisar esse documento entender. Por exemplo, e alguns requisitos que eu acabei de falar, por exemplo, que tem que ter no laudo, que é o seu nome completo, a data que que foi feito aquele documento, que normalmente o médico coloca, não pode deixar tem que ter, não pode esquecer. Por exemplo, também, no caso, no dia que você for fazer o pedido, está enviando essa documentação, este laudo não pode ser, a data que você pegou esse laudo, que tem a data lá, não pode ultrapassar os 30 dias. Por exemplo, um exemplo aqui para você entender. Você pegou o laudo dia 1º, está lá a data dia 1º. Dia 1º de outubro. Aí você vai enviar a documentação, um exemplo que eu estou dando aqui, dia 2 de novembro. Então, ultrapassou os 30 dias. Então, não pode também. Tem que ser 30 dias ou não menos que você pegou esse documento, no dia que você for fazer o pedido do requerimento. Como também ter o carimbo ali do médico, que o médico dá um carimbo, sempre vai receitar um documento para o paciente, que ali tem os dados do médico. Também, muito importante, o CID, que é o código da doença, ou então informações da doença, do problema de saúde, um exemplo aqui. E também, muito importante, é o tempo estimado do afastamento, que eu sempre falo aqui, quando você vai realizar uma perícia presencial, tem que ter, é muito importante, principalmente
documentação enviada. Então, esse laudo, o atestado, tem que ter o tempo de afastamento que o médico vai solicitar para você. Normalmente, o médico coloca lá, fulano de tal solicita o afastamento por 90 dias. Tem que estar assim lá. Lógico, o perito do INSS ele pode dar menos tempo para você, um exemplo. Ou pode negar também, mas tem que ter o tempo estimado de afastamento. Como pode ser outro tempo, eu falo 90 dias aqui, mas pode ser o médico que vai decidir, que vai ver o tempo que você necessita de afastamento. Mas tem que ter esses requisitos que eu falei aqui, não pode faltar. O INSS só aceita esse documento se tiver, não pode faltar. É muito importante. Como também você que vai fazer a perícia presencial, essas informações no laudo é muito importante, mesmo para aquelas pessoas que vai fazer presencial. Continuando aqui, ó, o segurado que já estiver com perícia médica agendada poderá optar pela análise documental desde que a data de emissão do atestado ou laudo não seja superior a 30 dias, da data de quando fizer a opção pela análise documental. Será garantida a observância da data de entrada do procedimento, do requerimento. No caso, como eu já falei aqui, no começo aqui, aquelas pessoas que já têm um agendamento, já agendou uma perícia presencial, pode, e essa perícia, no caso, ultrapassou os 30 dias, essa pessoa pode estar optando por estar enviando sua documentação pelo aplicativo aí, para ser analisado à distância, mas é muito importante que a data que o laudo, o atestado foi emitido, foi feito, esta data, no dia que você for fazer o pedido, não ultrapasse 30 dias. É muito importante isso, porque senão não será aceito pelo INSS. Continuando aqui, este tipo de concessão não é válido para os benefícios por incapacidade acidentários, aqueles em decorrência de um acidente do trabalho ou doença ocupacional. Lembrando que, nesses casos aqui, você que foi enviar a documentação, aquelas pessoas que tá enviando a documentação para ser analisada à distância aí, por conta o tempo aí de espera para realizar a perícia agendada, o agendamento presencial aí, a perícia presencial ultrapassou os 30 dias. No caso, aquelas pessoas que sofreram um acidente de trabalho ou que está sofrendo com uma doença ocupacional. Doença ocupacional é aquelas, por exemplo, a pessoa carrega peso no trabalho ali, faz muito esforço físico e ali, por conta disso, infelizmente, a pessoa está com problema de saúde. Por exemplo, infelizmente, a pessoa carrega muito peso ali e tal, deu um problema no joelho, problema na coluna. E se for constatado que foi decorrência daquele peso que você carrega no dia a dia ali, no dia a dia no trabalho, na empresa, isso se chama, entra como acidente de trabalho também, no caso, que é uma doença ocupacional que é relacionada ao trabalho. E acidente de trabalho também, essas pessoas não podem estar, que no caso, infelizmente, está com um problema desse, não pode estar enviando a documentação. Tem que ser presencial. Em outros casos, aí sim, a pessoa, se você tiver com problema de saúde, infelizmente, não está podendo trabalhar, se não tiver sido acidente de trabalho, se não for doença ocupacional, como eu acabei de falar, e ligar no INSS ou então através do aplicativo Meu INSS, tentar agendar uma perícia. E se ultrapassar 30 dias de espera, você pode estar enviando a sua documentação para ser analisada à distância. Lógico, seguindo todos os requisitos que eu já falei aqui, como que deve ser o seu laudo, o atestado aí que você vai enviar. Aqui, ó, é muito importante, ó. Como fazer o requerimento de benefício pela internet. Baixe o aplicativo Meu INSS no celular, faça login informando o CPF e senha ou acesse o portal Meu INSS usando sua conta gov.br. Clique em agendar perícia e perícia inicial. Imediatamente aparece uma mensagem informando os documentos necessários. O texto explica ainda que, mesmo que a pessoa já tenha agendado um exame presencial, será possível
solicitar a análise dos documentos médicos à distância, mas o agendamento da perícia na agência será automaticamente cancelado. Como eu estava falando aqui lá no começo do vídeo aqui, lembrando que se você que tem uma perícia agendada, que como eu dei o exemplo aqui da pessoa estar com um agendamento para o ano que vem ainda, 2023, se você quiser optar por estar enviando sua documentação aí para ser analisada à distância, você pode estar fazendo, mas no momento que você for enviar sua documentação, esse novo requerimento, aquela perícia que estava agendada vai ser automaticamente cancelada, porque você optou por um novo procedimento aqui, está enviando a documentação à distância. Continuando aqui, caso os documentos médicos estejam conforme as orientações e o segurado queira o atendimento à distância, ele deve prosseguir. O sistema perguntará se o benefício está sendo solicitado por acidente de trabalho. Neste caso, a concessão exigirá perícia. Como eu falei aqui, se for, no caso, a você fazer o pedido lá, se for, no caso, acidente de trabalho ou doença ocupacional, você não vai conseguir fazer o procedimento à distância. Se for acidente de trabalho ou doença ocupacional, você vai ter que fazer presencial. No caso aqui, se o pedido de benefício não for por acidente, o segurado deverá responder algumas perguntas e anexar o atestado ou laudo médico, assim como o documento de identificação com foto. Quais são os requisitos para pedir o auxílio-doença? É preciso ter uma carência mínima de 12 meses, tempo mínimo de contribuição, estar na qualidade de segurado, estar com os recolhimentos em dias ou suspensos há pouco tempo e comprovar a incapacidade para o trabalho. O empregado com carteira assinada deve estar afastado de suas atividades por mais de 15 dias. No caso, para aquelas pessoas que vai pedir o auxílio-doença aí, tem os requisitos, como eu já falei, tem a documentação também, e também você ter 12 meses de contribuições, no mínimo, para fazer o pedido do auxílio-doença aí, e também, por exemplo, é muito importante aqui, aquelas pessoas também que parou de pagar recentemente o INSS, ou então estava trabalhando numa empresa, aí a empresa dispensou, saiu da empresa recentemente, essas pessoas também têm direito, porque após você parar, um exemplo aqui, trabalhava na empresa e a empresa dispensou, por exemplo, você tem 12 meses de carência, após parar de pagar o INSS, você tem 12 meses de carência. Antigamente, antes da reforma previdenciária, era 24 meses, 2 anos, agora é 1 ano. Após parar de pagar, você tem 12 meses de carência ainda. Se for o seu caso, você ainda tem direito a fazer o pedido aí do auxílio-doença aí no caso. Aqui, se o benefício for negado. Caso o benefício seja negado por não atendimento aos requisitos estabelecidos para análise remota de documentos, o segurado poderá agendar uma perícia médica presencial numa agência. Se, no caso, você enviar a documentação e se infelizmente não cumprir os requisitos aí que o INSS exige, e for negado, infelizmente você vai ter que fazer esse procedimento presencial. Beleza? Espero que tenha dado para você entender. Lembrando que, repetindo aqui, no caso, para enviar a documentação e fazer análise aí, se analisar sua documentação, se você tem direito ao benefício ou não, à distância. Lembrando que é só para aquelas pessoas que, ao agendar a perícia, essa espera aí para realizar a perícia, ultrapassa os 30 dias. Se ultrapassar os 30 dias, você tem direito de estar enviando sua documentação para ser analisada à distância. Se for menos de 30 dias, você tem que esperar e fazer presencial. Beleza? Espero que tenha dado para você entender aí essas informações. Espero que você que vai tentar o pedido aí à distância aí, ou presencial, que você consiga receber seu benefício aí. Beleza? Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.